Nesse vídeo conversarei com você sobre essa coisa chamada escritor. Primeiro deixe que lhe diga, se você nasceu com talento para escrever, você só poderá ser completamente feliz escrevendo. Porque para o escritor não dá para não escrever. Todos os grandes escritores dizem que uma coisa é o reconhecimento, o sucesso de vendas. Outra coisa é a necessidade de escrever como vocação irresistível. Nenhum outro artista enfrenta os próprios limites tanto quanto o escritor. Um arquiteto pode planejar uma catedral, mas não pode construir uma ponte. O pintor pode pensar numa flor, mas não pode concluir com uma torneira. Todo artista precisa planejar, pensar e planejar. E o escritor é um artista, ele precisa pensar e planejar. Nadine Gordimer, Prêmio Nobel de Literatura, disse que o escritor necessita do tempo em que está escrevendo, de tempo para pensar e ainda de tempo para deixar as coisas acontecerem na mente. E esse tempo tem que acontecer também no espaço público, em meio à multidão. Disse Ramon Nieta que nenhum outro artista assume, tanto quanto o escritor, a desdita e o absurdo da condição humana. Agora peço a sua paciência porque eu vou ler um trecho do livro de Gao Xingjian, que é o Prêmio Nobel de Literatura, e trata sobre o ofício do escritor, o que serve de alento para todos nós. O escritor é uma pessoa comum. Talvez ele seja mais sensível, mas as pessoas que são altamente sensíveis são frequentemente mais frágeis. O escritor não fala como porta-voz do povo ou como personificação da integridade. Sua voz é inevitavelmente fraca, mas é precisamente essa voz a mais autêntica. Os mosteiros nas montanhas remotas, nos tempos feudais, serviam como refúgio aos intelectuais. Escrever, mesmo em segredo, era arriscar a própria vida. Para não morrer, os escritores só falavam consigo mesmos e em total sigilo. Foi um período quase impossível para a literatura e assim compreendi por que a literatura é tão essencial. Porque ela permite que a pessoa preserve a consciência humana. O escritor despeja seus sentimentos e pensamentos na linguagem, que escrita com palavras torna-se literatura. Nesse momento, o escritor não prevê utilidade para o seu texto, não pensa que algum dia possa ser publicado. Apenas sente a compulsão de escrever. Lembre-se, o escritor precisa saber conquistar o seu espaço de solidão. O mundo não facilita as coisas para nós, escritores, porque estão sempre querendo que a gente compre coisas, que a gente conserte coisas, que a gente resolva as coisas. Daí que precisamos conquistar o nosso espaço de solidão. Porque essa solidão precisa ser conquistada. Ela não vem de graça. O mundo está contra o espaço de solidão do escritor. Eu, quando consegui um espaço próprio na minha casa, eu fechei a porta. E os filhos batiam na porta. Então eu chaveei a porta.
E os filhos batiam na porta. Telefone! Aí um dia eu coloquei um cartazete dizendo ser pensante em ação. E avisei que eu ia ficar muito bravo se me incomodasse enquanto eu estava escrevendo. E funcionou. Jacques Kerouac lembra a cena do filme La Dolce Vita, de Federico Fellini, quando um velho padre fica furioso na cena em que um bando de maníacos aparece junto à árvore em que surgiu a Virgem Maria para as crianças. Então o padre gritou: não é possível ter visões no meio dessa loucura de gritarias e de empurrões. As visões somente são obtidas através do silêncio e da meditação. Você precisa saber que nós não escolhemos a solidão. A solidão resulta da nossa reclusão ao texto. E o texto é a nossa primeira condição de viver. Moacir Scliar escreveu 21 coisas que aprendeu como escritor. Eis algumas delas. Aprendi que o ato de escrever é uma consequência do ato de ler. Aprendi que quando se começa, plagiar não faz mal algum. Copiei descaradamente muitos escritores e eles não se incomodaram com isso. Aprendi que quando se começa a escrever somos autobiográficos. Mas quem fica sempre na autobiografia, só olhando o próprio umbigo, acaba um chato. Aprendi que o texto precisa respirar na página. As linhas não devem estar cheias de palavras. Quando o texto respira, fica graficamente bonito. Aprendi que há uma diferença entre literatura e vida literária, entre literatura e política literária. Escrever é um vício solitário.